Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada pela acolhida. É sempre uma alegria muito grande ser convidada a vir a esta casa, a retornar a esta casa. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente necessário e importante para todos nós. E Humberto de Campos traz isso para nós no capítulo 39 do livro No Roteiro de Jesus, Psicografia de Chico Xavier. Então, nós estamos falando aqui do espírito Humberto de Campos, né? Aquele escritor e poeta brasileiro que no plano espiritual continua fazendo as suas investigações e trazendo para nós informações tão complementares de toda a história que nós já conhecemos do Evangelho de Jesus e da vinda de Jesus e do momento em que ele esteve aqui conosco. E esse assunto de hoje nós vamos refletir sobre a nossa fé, a qualidade da nossa fé, onde verdadeiramente depositamos a nossa fé. E ele traz de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poética, narrando a história da Mãe Maria. E eu peço que vocês tentem visualizar o cenário, para que a gente mergulhe junto com ele nessa lição tão grandiosa. E quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria e avisar-lhes que o Cristo havia sido detento, a Mãe Maria recolheu-se em prece e rogou ao Senhor que poupasse o filho querido. Guardem o verbo poupar o filho querido, tá bom? E ela pensa como Mãe Maria, mas não era ele o embaixador divino? Não foi ele que levantou paralíticos, que curou leprosos, que ressuscitou Lázaro? Certamente a misericórdia divina iria interceder ali e pouparia-lhe o filho. A angústia da Mãe Maria já havia tomado seu coração. Mas naquele momento, ela entra em oração, em conexão com Deus, para suplicar a sua misericórdia para o Cristo. Confiava em Deus. Não se demora muito, e então João retorna com a notícia de que agora o Cristo já era alvo de acusação. A acusação subentende-se uma sentença. Agora ele seria julgado. Aquele coração materno, fervoroso em Deus, agora chora. E em prantos suplica ao Pai que retome a liberdade do Cristo, que retribua-lhe a liberdade. Ali, naquele instante, entre a angústia, o choro, existia uma pequena dúvida. Mas ainda assim, Maria confia em Deus e suplica a Ele fervorosamente que restitua a liberdade a Jesus, o seu filho. Não se demora muito mais. E agora traz João uma nova notícia. O Cristo seria sentenciado. Tenta ela agora interferir, interceder, mas os guardas não deixariam. Pobre mulher, não deixariam que ela se aproximasse. Agora, Maria verdadeiramente sofre. E questiona, não obstante eleve o seu pensamento em prece sempre. Mas não era ele o emissário divino? Não foi ele que trouxe todas as consolações?
Não seria ele o Salvador de todo o povo? Certamente a misericórdia divina iria sim interferir, interceder naquela hora, naquele instante. E quando Cristo, então, é levado para Pôncio Pilatos, ela se angustia. Mas ele, entre a súplica do povo e as convenções legais, ele o manda para Herodes. Maria, então, vai às ruas, sai do lar modesto em que ela havia se recolhido e toma as ruas. Porque agora, a partir daquele instante, a mãe Maria acompanharia o Cristo. Então ele é levado até Herodes. E quando ela se aproxima do Cristo, tenta se aproximar, naturalmente ela é barrada. E ela então se depara com o Cristo agora, que havia sido detido. Agora havia sofrido acusações e, portanto, ele seria sentenciado, ele seria julgado. Mas antes mesmo de qualquer julgamento oficial, a população já o havia vestido com aquela túnica da vergonha e entregue a ele uma cana suja, como se fosse um cetro. Não mais do que isso, colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Coroa essa que lhe fazia sangrar a face. A mãe Maria, imaginem a cena, tenta retirar essa coroa do seu filho para liberá-lo daquele sofrimento, daquela angústia. Mas ele, Jesus, olha de maneira serena e resignada para a mãe Maria, como a lhe pedir, e pelo simples olhar ela entendeu. Confia, confia no Pai, ora em silêncio, não duvide. Ela entendeu ali o recado de Jesus. E o seu coração de mãe chora copiosamente, porque aparentemente os céus haviam feito silêncio em todas as suas rogativas. Mas ela compreende, no olhar de Jesus, a necessidade de se manter em prece e a necessidade de confiar no Pai de misericórdia. E então Herodes devolve para Pôncio Pilatos. Agora uma esperança lhe vem ao peito. Certamente algo de misericordioso aconteceria, suas rogativas seriam ouvidas. E Pôncio Pilatos entrega para a população a sentença do Cristo. Mas agora a sua esperança cresce, porque quem vai decidir é o povo. E o povo muito devia ao seu filho, porque afinal o seu filho trouxe consolação, trouxe amparo, curou, ensinou, consolou, amou. Então o povo certamente tomaria a melhor decisão. E qual não foi a surpresa da mãe Maria? O povo escolhe Jesus para o sacrifício e Barrabás, o criminoso conhecido e cruel, para a liberdade. Mas, ainda assim, a mãe Maria trazia a esperança e a fé em seu coração e, suplicando pela misericórdia divina, pensava: no último instante, a misericórdia divina há de liberar o meu filho e ele voltará para a redenção, para a sua pregação, para a sua missão. Ela lembra que Abraão, também ouvindo a voz de Deus,
estava levando para o sacrifício o seu filho Isaque. E no momento derradeiro, ele então recebe a ordem de não mais sacrificar o seu filho e regressa ao lar, triunfoso. Certamente isso aconteceria com Jesus. Na hora derradeira, o pai agiria. Aproxima-se então ela, junto com João, de Jesus. E nesse instante ela vê o filho, vergado pelo peso da cruz, caminhando de maneira trêmula pelas chibatadas que recebeu, sofrido, bastante ferido. A mãe Maria chora mais uma vez, mas eleva o seu pensamento em prece, porque a misericórdia há de ser feita nesse instante. E então ela percebe que o filho é erguido à cruz. E ali nas últimas palavras de Jesus, Maria ouve quando Cristo a recomenda: Mãe, eis aqui o seu filho. Filho, eis aqui a sua mãe. Aquelas foram as últimas palavras do Cristo antes de pender a sua cabeça inerte. Naquele instante, ela é tomada de uma força muito grande, porque ela se recorda de quando o anjo Gabriel a visitou, quando veio anunciar a vinda de Jesus. E nesta força muito grande, ela compreende que Deus havia atendido todas as suas orações, não ao gosto da mãe Maria, mas sim segundo os seus desígnios. Ela lembra de toda a sua infância e de toda a sua fase missionária. E aí ela compreende que quando ela disse ao anjo que o Senhor a fizesse serva no momento de receber e conceber Jesus, ali também a faria serva para devolvê-lo para Deus. Senhor, eis aqui a sua serva. Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Naquele instante, a mãe Maria compreende que ser serva do Senhor compreendia receber Jesus como seu filho amado e devolvê-lo ao Pai no momento certo. Eis aqui o maior e mais lindo exemplo que nós temos de fé sincera e fervorosa no Evangelho de Jesus. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho nesse instante. A fé de Maria não era uma fé oprimida, não era uma fé temerosa, era uma fé consciente, uma fé de entrega sincera, uma fé que confia nos momentos mais dolorosos de uma mãe. Qual é o momento mais doloroso para todos nós que estamos encarnados? A morte ou a entrega de um filho a Deus, não é assim? Por mais que nós saibamos que somos espíritos imortais, o nosso estágio aqui na Terra nos diz que este momento da desencarnação, e principalmente de um filho, é um dos momentos mais dolorosos que nós temos aqui na Terra. Não é assim? Então, ela compreendeu que ser instrumento e ser serva de Deus era também saber entregá-lo. E muitas vezes nós, que nos alegramos em conhecer o Evangelho, nos alegramos e nos enchemos de luz quando dizemos que temos fé em alguma coisa, quedamos quando as tribulações nos vêm. É ou não é verdade? Não é assim? Mas Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7, ele nos dá
ilustrações maravilhosas sobre a construção da fé. A fé não é algo que se prescreve, não é algo que se impõe. A fé é uma conquista da alma que já percebeu, que já compreendeu, que faz parte de um todo e que veio de um Criador, que é misericordioso, justo e bom, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esta alma que já compreendeu isso, começa a desenvolver o raciocínio em cima das leis divinas, das leis naturais. E este raciocínio, somado ao sentimento, traz uma fé sólida, forte, segura, que não se abala por qualquer coisa. Veja que no caso de Maria, por mais fervorosa que fosse, não evitou que ela tivesse sofrimento. Porque ter fé não significa que nós não vamos sofrer. Significa que no momento de sofrimento, o nosso comportamento fervoroso deve ser outro. Não somente para não sofrermos em excesso o que não deveríamos sofrer, mas sobretudo para passar com resignação por aquela prova. Então, a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. É aquela que enfrenta uma prova e uma expiação com segurança, com confiança, com resignação. E Emmanuel nos traz lá no Consolador, itens 3, 5, 4, o seguinte esclarecimento. Ter fé é ter a certeza da existência de Deus. E aqui eu lanço uma pergunta para todos vocês. Todos têm certeza da existência de Deus? Ninguém aqui tem dúvida da existência de Deus? Então, se nós temos essa certeza da existência de Deus, agora segue um momento de nós evoluirmos um tanto mais nessa certeza, a ponto de nos iluminarmos internamente. E agora, não mais crermos, e sim sabermos. Porque ele diz que agora nós não vamos mais crer, e sim saber. Deixar o eu creio por eu sei. E eu digo para vocês, pergunto inclusive para vocês, quem aqui acredita em reencarnação? Acredita? 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 Eu não. Eu não acredito em reencarnação. Eu sei reencarnação. Eu sei reencarnação. Porque eu já compreendi que pela lei de evolução, a natureza não dá saltos. Eu não vou modificar da noite para o dia. Que os meus equívocos do passado, pela misericórdia divina, poderão ser corrigidos em outros momentos. E que aquilo que eu já disse que aprendi em algum momento, eu serei provacionada. E que independentemente de eu crer ou não, eu vou reencarnar. Como para mim é uma certeza do cumprimento das leis divinas, leis que nós sabemos que são imutáveis e que não serão derrogadas ao nosso bel prazer, como eu sei disso, eu posso seguramente dizer a todos vocês, eu não creio em reencarnação, eu sei reencarnação. E é exatamente isso que Emmanuel nos convida a fazer. A desenvolver a nossa fé por meio do raciocínio e do sentimento, sempre fortalecido pelo trabalho, pelo esforço, pela responsabilidade e, quando visitados pela dor, pelo exemplo de resignação e de serenidade.
e de confiança no amor de Deus. Falei alguma novidade? Nenhuma, né? É só a gente juntando tudo aquilo que nós já conhecemos, que tudo aquilo que nós já estudamos. E este exemplo de Maria, para nós, como nós falamos aqui, é um dos mais belos que nós temos no Evangelho. E que o espírito de Humberto de Campos traz para a gente de maneira tão poética e tão esclarecedora. Veja que quando Maria disse assim: poupe o meu filho, Senhor. Ele poupou? Poupou. Poupou que se prolongasse aquela encarnação onde nós não estávamos em condições de entendê-lo. Quando ela disse assim: devolva a liberdade ao meu filho, Senhor. Ele devolveu a liberdade? Devolveu. A retirada do corpo físico e devolveu a plenitude do espírito puro que ele é, crístico que ele é, foi a devolução da liberdade. Retire, Senhor, as acusações do meu filho. Ele retirou? Retirou. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quem é o Cristo para nós? Quem é o Cristo para nós? O Espírito mais perfeito que já esteve na Terra e que deve nos servir de guia e modelo. Quais eram as acusações que nós impingimos ao Cristo lá no passado? De contraventor, contraditor, revolucionário, não era assim? E hoje quem é o Cristo? Como nós reconhecemos o Cristo? O Espírito mais perfeito, o modelo e guia da humanidade. O organizador, o governador do nosso planeta Terra. Aquele que coordenou o planeta que hoje nos abriga para que nós possamos continuar a nossa senda evolutiva. Veja que a resposta dos céus sempre vem ao nosso coração, mas não à maneira que nós queremos, e sim de acordo com os desígnios de Deus. Agora, compreender os desígnios de Deus, entender o que Ele está querendo dizer ali, vai exigir de nós maturidade. Maturidade espiritual. E que nós só conseguimos essa maturidade com as nossas experiências, somando conhecimento e somando sentimentos. Olha que coisa interessante. E Kardec diz assim, lá no final do capítulo 19, que quando o espírito está maduro, as verdades eternas são assimiladas de maneira rapidamente. O contrário é verdade. Quando existe uma repulsa das verdades, é um espírito retardatário, ainda muito endurecido. A educação já existe naquele espírito que aceita com facilidade as verdades eternas. A educação está por fazer naquele espírito que repele as verdades eternas. Porque ainda existe muito orgulho, muita vaidade e não consegue se despir disso para compreender maduramente que faz parte de um todo universal. Onde todos nós somos filhos do mesmo Pai. Onde todos nós fazemos parte da família universal. E onde existe uma inteligência suprema que supera a todas as nossas inteligências aqui, porque somos pequenininhos. E orgulhosamente achamos que a nossa inteligência e a nossa ciência e o nosso desenvolvimento científico é o must. É só para a Terra. É só naquele miolo que a gente está vivendo. Porque existe muito mais além que isso. E que a nossa caminhada vai acontecer querendo a gente ou não. Ela vai acontecer. Mas quando nós passamos pelas provas e pelas expiações, e quando nós não nos mostramos resignados, quando nós nos revoltamos e questionamos a divindade,
nós mostramos o quê? O quão crianças nós ainda somos. E lá na escala espírita, está lá no Livro dos Espíritos, não é isso? A gente vê a categoria em que nós ainda estamos de espíritos imperfeitos, recém-saídos lá dos mundos primitivos, ainda no mundo de provas e expiações. Pô, chinês, mas já nos disseram que a gente não está indo para a regeneração, mas a natureza não dá salto. E para que a gente chegue na regeneração, todos os dias a gente precisa da disciplina da reforma moral. E essa disciplina pressupõe entendimento e interação com as leis de Deus, com as leis universais. Porque a partir do momento que eu compreendo tudo isso, eu me coloco como serva do Senhor. Vocês cantaram uma música belíssima aqui agora. Acho que é a segunda música que vocês colocaram aqui, que resume tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês, que está em todos esses livros que nós acabamos de falar, em todas as mensagens. Quando nós queremos uma comunhão com Deus, nós elevamos os nossos pensamentos com simplicidade, mas sobretudo com verdade. E nessa verdade, nós nos colocamos abertos ao Pai, que já nos conhece, sabe qual é o grau que nós estamos ali, nós nos colocamos para que Ele possa nos dar as condições de refazimento ou de crescimento. Mas como nós classificamos os nossos valores puramente no mundo que nós vivemos, nós queremos respostas rápidas. Não é assim? Quem está acima do peso, né? Quem está acima do peso, acorda magro? Não. Precisa passar por um processo de disciplina, não é assim? De alimentação, de atividade física, de olhar todo o organismo, usar medicação, vitaminas, não é assim que funciona? É um processo para você chegar lá na saúde que você precisa. A fé é construção. Não é assim, não é uma graça, não é um pirlim-pim-pim. E a fé é uma construção a partir das experiências que nós vamos vivenciando. Aí vocês vão pensar, pô, mas cada experiência, hein? Né? Quanto mais a gente pensa que experiência, hein? Vamos pensar o seguinte. Nós só recebemos aquela oportunidade de crescimento, ou seja, aquela experiência que parece difícil, porque nós já temos condições de passar por ela. Então, quando nós pensarmos assim, tá difícil demais, o que é que eu fiz para Deus? Né? Por que será que eu fiz isso? Não é possível que eu tenha atacado pedra na cruz, não. Pense uma coisa. Nós já estamos em condições de passar por aquilo ali. E se nós já estamos em condições de passar por aquilo ali, precisamos volver os nossos pensamentos e sentimentos em prece, rogar a Deus e ao nosso guardião, aquele responsável pela nossa encarnação, que nos faça entender o contexto para, de maneira organizada, disciplinada e responsável, e, sobretudo, com muita humildade, passar por aquela situação resignadamente. Porque a resignação é uma permissão do coração. Eu preciso iluminar, encher o meu coração com essa fé, que vai me dar a força. Agora, se eu me desespero, e nós já sabemos que o desespero é falta de fé, se eu me desespero, eu sofro 2, 3, 4 vezes mais. Mas quando eu verdadeiramente entrego a Deus e aguardo em prece, com confiança, a solução, vem. Não a maneira que eu quero, mas segundo os desígnios do mais alto. Porque segundo os desígnios do mais alto, é o que há de melhor para mim. Porque como criança muito pequena, eu ainda não sei pedir. Porque eu vou pedir de acordo com o cenário que eu conheço. E Deus nos conhece profundamente.
e sabe qual que é o cenário necessário para o nosso crescimento. Então, ter fé é construir a fé. E construir em bases tão sólidas que num momento de prova, de expiação e de dor, eu não deixe de sofrer, mas eu saiba sofrer. É o bem sofrer. Não é porque nós vamos ficar liberados de nenhum tipo de sofrimento, não. Porque a dor ela é necessária. O sofrimento é opcional. Porque quando eu entrego, eu tenho que esperar o que vem. Mas eu tenho que ter maturidade para enxergar a resposta. Porque em alguns momentos Maria podia pensar que os céus estavam em silêncio. Mas em verdade, a misericórdia divina sempre soube o que entregar. E ela compreende ao final que ela era serva do Senhor, tanto para receber como para entregar. Por maior que seja a nossa dor e o nosso sofrimento, se estamos em Cristo, permitindo que Cristo em nós permaneça, o nosso sofrimento é diminuído. Mas se nós estamos só ao ladinho do Cristo, mas querendo que as nossas vontades sejam feitas, a dor é naquela proporção de onde eu me encontro. Ter fé é construção. E entender as verdades divinas, universais, é maturidade da alma. E essa maturidade nós alcançamos pelas experiências que nós vivemos. E a partir daí, nós vamos poder fazer exatamente como recomenda Emmanuel. Substituir o eu creio por eu sei. Consegue pensar em alguma coisa que vocês agora também já sabem? Ou lembraram que sabem? Quem acredita em reencarnação? Quero ouvir. Eu sei reencarnação. Eu sei, gente, mas eu estou falando, né? Cada um precisa dizer, eu sei. Porque é isso que nós estamos falando. Daquela Mãe Maria, que como nós, muitas vezes suplicamos para sermos atendidos. Porque quando nós temos um filho que tem uma doença, uma febre, um parente próximo, uma mãe, alguém que está muito doente, teve um diagnóstico difícil, como aquilo oprime os nossos corações? Como aquilo dá para nós momentos de muita angústia, de incertezas, não é? Não é assim? Mas se eu estou naquela fase de sofrimento, mas ainda assim eu me lembro que eu sou filha de um pai que é misericordioso, justo e bom, e que este pai sabe exatamente como me carregar no colo, eu entrego e deposito nele todas as minhas esperanças e as minhas rogativas. E se muitas vezes eu não estou vendo a resposta que eu quero, eu falo, não enxerguei ainda essa resposta. Me dê claridade na alma para eu enxergar o que o Senhor quer que eu veja. O que eu preciso enxergar aqui que eu não vi ainda. Está difícil, Senhor, carregar. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E onde eu penso que o peso é meu, eu sei que o Senhor está me carregando, só não consigo sentir, para sentir esse alívio. Mas eu preciso dessa claridade. Então ilumina a minha alma, ilumina o meu coração, para que eu possa entender os seus desígnios, para que eu possa compreender a necessidade dessa prova e dessa expiação, dessa experiência, ou mesmo dessa responsabilidade que eu assumi. E que agora eu preciso colher. Porque se há ônus, há bônus. É assim? Então eu preciso colher. Que nós possamos refletir, não somente hoje, mas em todos os acontecimentos da nossa vida. Se a construção da nossa fé se faz de uma forma raciocinada, segura, em bases fortes, inabaláveis, que são sentimento e conhecimento. Se a nossa fé está fundamentada nessas bases,
a ponto de vivermos a nossa presente existência da melhor maneira que pudermos. E que os nossos sofrimentos, de que nós não estamos livres de nenhum deles, possam ser para nós compreendidos e melhor vivenciados, com resignação e com respeito. E assim, quem sabe, como Maria, chegarmos a uma maturidade espiritual tamanha que nós possamos dizer ao Pai: Senhor, eis aqui a sua serva. Faça em mim segundo a vossa vontade. Quando nós estivermos nesta maturidade e com a segurança desta fé, certamente Ele há de nos utilizar como instrumentos do seu amor, para que possamos auxiliar aos outros, auxiliando-nos sempre, mas sempre com a certeza do amor e da misericórdia de Deus, guardando em nós a certeza da existência de Deus. Porque guardar a certeza da existência de Deus e da sua misericórdia é ter fé. E o crer é uma fase embrionária do saber, do sei. Então, quando já estamos no caminho de crer em alguma coisa, já estamos ali alimentando a fé forte, segura e verdadeira que teremos quando espíritos maduros nós formos. Por isso, nós entregamos a reflexão da noite para vocês. Quais os momentos nós temos condições de nos entregarmos para Deus como verdadeiros servos, respeitando a vontade e os desígnios de Deus para as nossas vidas? Reflitemos e, com certeza, as nossas dores e os nossos sofrimentos serão diminuídos. Que Jesus nos abençoe.